Então, hoje eu vou falar sobre ajuste de bias em amplificador. Vou usar esse aqui como exemplo, mas pode ser qualquer outro também. O ajuste de bias ou corrente de repouso também, né? Aqui, ó. Aí eu vou tentar falar mais na prática, mas eu vou aqui um pouquinho só de teoria, mas quase nada. Vou pegar só a parte mais prática mesmo. Eu anotei também aqui, porque senão fica difícil de lembrar tudo que vai falar. Então, daí quando o transistor está conduzindo e operando na região ativa, existe uma tensão contínua entre base e emissor. Na teoria, né, geralmente que entre 0,6 e 0,7 durante a operação na região ativa. Então ele vai ter que ter uma tensão mínima na base para ele estar trabalhando na região ativa como amplificador. Daí ele vai estar com essa tensão mínima, que ele vai ficar conduzindo o mínimo necessário para o sinal não distorcer, quando o áudio entrar ele não distorcer, porque dentro do transistor tem como é um diodo, né? E daí ele precisa vencer essa barreira, que é na teoria 0,6, 0,7, então por isso que você tem que deixar essa tensão de base para o áudio entrar e já o transistor já está preparado para o áudio entrar e reproduzir certinho, sem falha. Eu falei, né, já a tensão mínima da base. Daí no caso aqui eu estou falando de transistor bipolar e amplificador classe AB. Daí se não tiver essa tensão mínima na base, o transistor fica em estado de corte, ele fica cortando, conforme o áudio ele fica cortando, depende do sinal entra, ele ativa, desativa, daí gera aquela distorção de crossover. De teoria é só isso, aí eu vou falar o restante na prática mesmo. Aí aqui o que eu fiz aqui, ó, vamos pegar esse amplificador aqui. O que eu tô montando é esse que tá montado já, no caso, é esse amplificador aqui, que tá no site lá, que eu já passei o site. Deixa eu ver aqui se eu... Agora não tem papel nenhum do site aqui. Vou tentar achar aqui do site. Ó, esse site aqui, ó. Aqui, ó, esse nome. Você digita esse site, ele vai estar lá amplificado. Na verdade, ele tá amplificador 1000 watts, é Zener. Lá tá como amplificador Zener por causa dessa etapa aqui que usam de outro Zener aqui para estabilizar a tensão aqui. Daí é esse amplificador aqui. É bem famoso na internet, o pessoal copia bastante e vende placa no Mercado Livre, tudo. Só que esse projeto assim original, se você montar ele original, como que regula o ajuste de bias dele? É assim, ó. É nesse resistor aqui, ó, de 33R, o R12, que faz o ajuste. Aí tá esses dois diodos com esse resistor aqui. Geralmente, se você montar ele original com esse resistor aqui, ele fica meio despolarizado, ele fica meio... O sinal fica meio... Vou mostrar aqui no osciloscópio como fica, geralmente se você seguir o projeto original. Aí como que você faz para ajustar o bias dele, né? Para manter uma corrente de repouso constante aqui para ficar preparado para entrar do sinal de áudio. Aí o que eu fiz aqui, ó, que seria no lugar do resistor, eu coloquei um trimpote aqui. Coloquei esse aqui, o meu tá dando 500R esse trimpote. Mas se você colocar um trimpote de 1K é melhor. Daí talvez ajusta melhor. Esse de 500R ele ajustou no máximo. Eu tive que jogar ele para o máximo para dar ajuste. Mas é o único que eu tenho, coloca de 1K. Então você vai tirar esse resistor aqui no lugar dele e colocar as duas perninhas do trimpote aqui, uma do meio e uma de um lado. Qualquer um. Falei até aqui. Eu vou mostrar na prática aqui. Apesar de ser mais na prática, eu tenho que falar um pouquinho da teoria, senão daí a pessoa não entende. O que eu fiz aqui, como que tá esse setup aqui, ó.
Daí você vai ter que ter uma tensão lá entre base e emissor. Daí, como que eu peguei aqui, eu já soldei uma ponta do multímetro, as duas pontas, soldei uma aqui, que está nos resistor de emissor, e outra lá nos resistor de base. Como os resistor é valor bem baixinho, então se você medir lá diretamente no base emissor, ele dá o mesmo número que dá aqui. Aí eu soldei aqui. Aí ele tá saindo todos os emissores aqui nessa aqui e todas as bases lá no outro. Daí ele tá bem despolarizado, ele tá só com 138 milivolts que tá aqui. Vou ver se eu consigo. Não, esse não tem. Ele tá com 137 agora, milivolts. Aí eu vou jogar aqui um sinal de 1 kHz aqui, vou mostrar como que tá saindo o sinal lá. Lá, liguei. Lá, 1000 Hz, ele demora um pouquinho. Eu vou aumentar o volume aqui. Olha lá a minha distorção aqui, ó. Eu tô com o flash do celular ligado, mas ó a distorção aqui, ó, de crossover aqui, ó. Aqui e aqui. Ver se eu baixo aqui, ó. Ó, aqui. Ó, aqui fica mais visível. Olha conforme eu baixo. Ó, aqui, ó. Tá vendo esse tortinho aqui, ó? Distorção de crossover. Daí o que acontece aqui, ó, o próprio sinal, quando eu aumento, ó, o multímetro que tá lá na base emissora, ó, eu aumento o volume aqui, ó. O próprio sinal de áudio, que eu vou ligar ele aqui de novo, que ele é só 1 minuto, vou voltar ele aqui, ó. O próprio sinal de áudio polariza ele, ó, daí ele vai aumentando lá. Olha lá, ele chegou a... Ó, o áudio lá tá bem alto. Deixa eu tentar desligar o flash aqui. Ó, desliguei o flash aqui, vai ficar melhor de ver aqui no osciloscópio. Lá a distorção que eu falei. Olha, ó. Aqui. Tentar mudar de escala aqui para ver se fica mais... Lá a distorção de crossover lá. Que acho que tá dando reflexo. Eu vou colocar aqui para baixo. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. O sinal acaba porque é 1 minuto, tem que ficar voltando aqui. Ó lá. Dá pra ver bem. Ó, aí também é interessante falar, ó, conforme eu aumento bastante, ó, o próprio sinal de áudio polariza, lá ela quase some, aí fica aparecendo aqui o pontinho, mas a distorção mesmo quase sumiu, porque o sinal que tá bem alto, o sinal de áudio. Daí eu vou mexer no trimpote aqui e vou ajustar. Deixa eu pausar o sinal de áudio aqui. Pausei. Aí eu vou tentar mexer aqui, é meio complicado com uma mão só. E se eu tomar choque aqui, tá com 75 mais 75 DC. Tem 150 volts na placa aqui DC. Daí eu vou pegar esse trimpote aqui e vou aumentar ele para mais. Ó, vou aumentar. Aqui eu tô aumentando o valor da resistência dele. Ó, lá girando o trimpote, ó, vai subindo lá a minha polarização. Então vai demorar aqui, porque se aqui é aquele multivoltas, ele demora pra caramba pra chegar no valor. Ó. Lá subiu, 202. Ó, tô subindo. 204.
Então eu vou demorar um pouquinho, mas eu não vou editar esse vídeo. É porque eu uso aquele programa grátis lá e ele é limitado às edições. Daí é só 5 edições por mês e eu deixo isso aí para uns vídeos que tiver que juntar vários vídeos. É interessante que daí eu vou mostrando, eu tô aumentando o valor. Então, como eu falei, esse aqui é 500R, ele foi dar ajuste lá no máximo já, quase nos 500R. Ó, 281. Complicado, tô com uma mão ainda, se tivesse com as duas, tô segurando o celular. Ó, já chegou em 300. R$ 336, vamos ver. Então, daí eu vou aproveitar isso aqui para falar também que o transistor é assim, ó, conforme. Então, é mais ou menos assim: 0,5, tipo 500 milivolts entre base e emissor. Só que eu tenho o seguinte: quando o transistor aquece, essa tensão pode ser menor, que daí ele começa a conduzir com menos tensão na base. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ver se tá o sinal de crossover ainda lá, que ele já tá um pouco aquecido. Ó, vou aumentar aqui. Ó, ainda tem. Olha, quase nada, mas tem. Dá pra ver aqui, ó. Aqui, esse pontinho aqui, ó. Olha aqui. Tem que sair ele. Ela já tá com 400. R$ 462. Eu acho que aqui chegou no limite do potenciômetro. Ele ficou com 463 aqui, mas eu acho que aqui já não tem mais o sinal. Vamos ver, jogar de novo aqui 1 kHz. Olha, aqui já não tem mais o sinal de crossover, ó. Olha lá, sumiu. Até posso mudar aqui para ficar. Acho que ali. Então esse meu osciloscópio, ele é todo, ele não tem nada automático, tudo tem que regular tudo manual. Aumentei bastante a onda, ó. Quer ver, ó? Iniciar aqui de novo.
Ó, vou passar a onda aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha, ela sumiu, não tem. Vou passar aqui, ó, bem no meio aqui, eu vou aumentar. Sumiu já. Os volts aqui, ó. Olha lá. Passar aqui, ó, pra cá, ó. Tem nada, sumiu. O áudio ele tá com 484. Então isso porque, ó, já tá começando a ficar morno aqui. Conforme vai aquecendo, essa polarização pode ser menor, porque o transistor começa a conduzir com menos tensão na base. Olha, vamos ver quanto ele ficou sem sinal nenhum. Olha, sem sinal nenhum, ele estabilizou em 478, sem sinal nenhum. Ele aumentou um pouquinho daquela hora, mas já nesse teste já é o limite que tava, porque eu já estava testando faz tempo, ele fica nisso aqui, ó. Daqui ele não passa. Daí o que eu vou falar também, geralmente quando é amplificador assim mais potente, eu ajusto eu deixo esse ajuste aqui com 480 milivolts, aqui é milivolts, 480 milivolts entre base e emissor. Aí você vai pegar e vai medir aqui, geralmente pode acontecer também geralmente os PNP ele vai conduzir com mais tensão, geralmente vamos ver, o NPN vai conduzir com um pouco mais de tensão, os PNP com um pouco menos já começa a conduzir. Então você vai pegar nos que é NPN, né? E vai medir nos NPN. Acho que até essa parte seria isso. Daí vamos ver aqui, o que falta eu falar aqui. Então, daí tá aqui. Então, daí quando eu já falei, né? Quando o transistor aquece, ele precisa de uma tensão menor na base que ele já conduz. Vou ligar o flash de novo aqui. Aí. Ele já começa a conduzir com uma tensão menor na base. Então, por isso que é importante, isso aqui é um circuito com diodo, por exemplo. Então, por isso que é importante você pegar aqui tem 2 diodos, que tá lá, não vou mostrar ali porque tá energizado, mas lá dos 2 diodos. Aí você tem que pegar esses 2 diodos e fixar ele lá no dissipador. Você vai dar um jeito de colocar numa praquinha ele e parafusar aqui no dissipador. Aí você vai pegar, né, vai emendar um fio aqui, jogar lá no diodo, aqui certinho, e emendar um fio aqui no diodo, e joga lá no diodo certinho, lá no dissipador, com 2 fios, joga uma plaquinha lá. Ou dependendo, se você colocar a placa em cima do dissipador, tenta colocar eles para baixo e colocar eles no dissipador. Porque daí quando o diodo está no dissipador, quando aquece, o que ele faz? Ele diminui, meio que automático, assim, ele já vai aquecendo, ele vai diminuindo a tensão de base. Ele vai meio que, ele vai abaixando a polarização ali da base. Por isso que é a importância disso aqui. Aí se você não acopla lá no dissipador, o que acontece? O transistor ele vai começar, eu acho que o nome é avalanche térmico no caso, porque daí ele precisaria de menos tensão, ele vai estar polarizado tudo lá e vai estar socando som, né? Ainda mais em amplificador mais potente. Então você pega e sempre acopla esses diodos lá. Até vou mostrar um exemplo aqui de uma plaquinha aqui da Cygnus que eu tenho. Ó, tem o par dessa placa aqui. Isso aqui foi as últimas placas que saiu da PA1800 da Cygnus. Tem o par. Isso aqui tá para mim montar uma potência, eu já tenho tudo para ela, gabinete, tudo. Tem o gabinete que eu tenho é o da DBK, lá da DBK3, na verdade DBS 3000, aquele gabinete tá para isso, o transformador da DBS 3000 tá aqui para isso,
E eu tenho duas placas dessa aqui, que essa eu preciso revisar e vou montar naquele gabinete lá. Então, mas olha aqui o que quero mostrar, ó, os diodos aqui que vai no dissipador, eles vai encostado no dissipador. Ainda estava com pasta térmica, tá até meio branco aqui de pasta térmica. E ó, o trimpote aqui de ajuste. E aqui tá com um trimpote aqui de 2K2. Mas ali, no caso, você coloca de 1K. Aí você vai colocar de 1K e deixa ele fechado, ele no zero ali, para não conduzir. Usa uma lâmpada série também. No meu caso aqui, vou mostrar ali, eu tenho uma lâmpada série lá. Daí quando eu ligo primeiro, eu ligo naquela lâmpada série ali. Aí você vai ligar na lâmpada série. Aí você vai pegar, vai ligar na lâmpada série. Quando você ligar na lâmpada série, a tensão do transformador vai cair, ela vai dar menos tensão, vai dar, aqui geralmente dá uns 30 e poucos volts. Aí você vai chegar aqui e vai deixar com menos, bem pouquinho mesmo. Daí depois você vai ajustando, porque se você deixar já ali com os 480 milivolts, quando você ligar na tomada, que vai subir a tensão lá, vai passar, entendeu? Tenha esse cuidado aí. E daí, assim, a questão, eu deixo o meu com 480 milivolts, que aí é uma preferência, é experiência. No meu caso, como é um amplificador que vai trabalhar aqui é uma potência, então ela só vai estar ligada quando ela estiver bem alto, ela não, dificilmente vai usar baixo aqui. Entendeu? Então, por isso. Mas daí quando é um amplificador do uso assim residencial, um negocinho mais, aí eu deixo com 500 milivolts entre base, sei lá, entre base e emissor vai estar com 500 milivolts. Isso num projeto assim mais que eu use focado mais na fidelidade. Tem projetista também que aumenta essa tensão até para mais. Mas no máximo que eu uso é 500 milivolts e geralmente potência assim eu deixo com 480 milivolts. E daí eu vou falar também, aqui já falei, né? Porque um é NPN e outro é PNP, então pode ter uma diferencinha. Você vai sempre no NPN. Se aqui tiver com menos, às vezes acontece, é normal, às vezes não é defeito, é porque cada um tem uma construção diferente um do outro. Daí você espera aquecer um pouquinho também para você deixar no regulado. Daí. Tirei da tomada, será? Olha, lá tava com 400, ó, aqui ó, 472. Que daí ele vai esfriando e conforme esfria, esquenta, ele vai dando uma pequena alteração, mas ó, tá nisso aqui. Sai, ele sobe um pouquinho, aumenta, mas nisso aqui ele não tá dando distorção. Acho que o que eu tinha para falar falei tudo já, o vídeo ficou meio longo, mas foi bem explicativo.